Chega o momento de a gente tirar todas as dúvidas. É o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Nós estamos recebendo aqui a endocrinologista médica cooperada da Unimed, a doutora Raquel de Carvalho. Doutora, como a senhora está? Tudo bem? Prazer em recebê-la aqui, viu? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Neto. Gostei muito do convite. Obrigado. A gente vai tirar as dúvidas da população. Eu peço você que participe conosco aqui. Hoje nós iremos falar, sobre o Dia Mundial da Diabetes e, claro, vamos falar sobre a diabetes. Se você tiver alguma dúvida, o telefone na tela para você participar é o 25 34 12 34 ou 99141 10 48, 25 34 12 34 ou WhatsApp 99141 10 48. Doutora, para a gente começar, o que é a diabetes? Então, Neto, a diabetes, o que se sabe hoje é que ela é uma doença ou um conjunto de doenças, cuja expressão clínica aparece com aumento do açúcar no sangue. Isso tem várias causas, mas todas elas é feito o diagnóstico em cima disso, Há um aumento do açúcar no sangue, e aparecem daí, consequentemente, os sintomas. Mas as causas são variadas. Perfeito, perfeito. Uma pergunta também com a Aline, você pode participar conosco. Pois não, Aline, tem uma dúvida também, Pois não, fique à vontade. Boa noite, doutora. A gente sabe que existe mais de um tipo de diabetes, Quais são eles? Então, a gente costuma resumir, fazer uma classificação mais didática. Que hoje em dia se sabe que existem vários tipos e subtipos. Mas para a população, para o público leigo, nós colocamos sempre que tem dois tipos. O tipo 2, que é o mais prevalente, que seriam as pessoas que ao envelhecer desenvolvem diabetes. Então, seria mais ou menos 90% dos casos, E é o indivíduo que ganha peso, não se alimenta bem, não faz exercício e por isso desenvolve o diabetes. Esse seria quase 10%, hoje se sabe, da população do interior de São Paulo. Nas diversas cidades você tem uma porcentagem alta. Então o tipo 2 é o mais prevalente. Já o tipo 1, que é aquele que tem absoluta necessidade da insulina, ele é 10%, mais ou menos, que é já um diabetes mais agressivo no seu início. Que a pessoa depende totalmente da insulina. Os remédios não devem ser usados porque eles não têm nenhuma ação nesses casos, Perfeito. Tem participação pelo telefone, vamos atender. Alô, boa noite. Alô? Boa noite. Boa noite, quem está falando? É Célia. Oi, Célia, você é moradora de qual bairro, Célia? Eu falo do bairro Higienópolis. Higienópolis. Pois não, Célia. Você quer fazer uma pergunta, doutora Raquel? Pois não, fique à vontade. Então, eu fiz um exame semana passada e eu tenho hipoglicemia, E eu queria saber com a médica se hipoglicemia vira diabetes e no meu exame deu um pouquinho de diabetes. Tá ok. A doutora já vai responder. Obrigado pela sua participação. É uma maneira de se acusar também? Quer dizer, pode virar uma diabetes futura? Então, aí é difícil às vezes até a gente explicar isso, Porque quando você tem a diabetes, você observa uma hiperglicemia, isto é, seria um aumento do açúcar no sangue. O que acontece é que existe uma outra patologia, que seria mais uma disfunção, que é a chamada hipoglicemia. Ela pode ser por conta do diabetes, quando você medica muito, a pessoa faz muito regime e a glicose cai. Isso seria uma hipoglicemia. Quando ela está junto com o diabetes, realmente é um dos sintomas mais graves que a gente tem que cuidar, para que não ocorra. Já no caso da pessoa que está... A espectadora que ligou, que ligou, o que acontece? Há muita confusão com esses termos. Eu acredito que se ela fez um exame que acusou diabetes, ela deve ter uma hiperglicemia no sangue.
Agora, a gente precisa saber de quanto, né? Para poder fazer o diagnóstico, que é assim que se faz o diagnóstico. Já aproveitando sobre isso, doutora, a questão da glicemia, né? Sim. Ela está acima de 100 miligramas, né? Isso. Já é um ponto de se tomar cuidado para ter a diabetes ou não? Sim. Aham. Nós fazemos o diagnóstico, Neto, Aham. com 2 glicemias acima de 126. Perfeito. Por exemplo, você vai passear lá na praça e eles estão fazendo aquele mutirão. Aham. Né? Você não está em jejum, nada. Vamos supor que você Tem um chegue preparo lá... nenhum, né? Perfeito. Você chega lá e faz, a sua deu acima de 200. Você já é um diabético manifesto. Já as glicemias de 126 é quando você faz em jejum. São 2 glicemias em jejum, ok. maiores 126, fecha o diagnóstico. Perfeito. De 100 a 126, nós temos aquela zona nebulosa, né? Que a gente realmente precisa avaliar o caso, porque existem várias fases da vida que ela pode aparecer. Olha só. E pode ser um pré-diabetes, Aham. um pré. E simplesmente, às vezes, a pessoa faz um bom regime, uma boa dieta, essa glicemia despenca. Reduz. Então, e pré-diabetes reduz. não há necessidade de entrar com medicamento, ela pode reduzir uma qualidade de vida um pouco melhor, com exercícios, ou até mesmo a redução de açúcar. Ela consegue reduzir, doutora? Consegue. Aham. Só que hoje, o pilar do tratamento do diabetes, a gente faz em cima da dieta, Ok. uma dieta saudável, né, não restritiva, Aham. exercício, e a gente usa muito medicamento que muitos conhecem, né, que é a metformina, que o nome popular é glifagem. Uhum. E ele é muito bom, isso está... Injetável? Não, via oral. Ah, ok. Via oral, porque ele melhora o metabolismo da glicose, melhora a insulina. Perfeito. Então é muito usado, inclusive ele tem de graça na farmácia popular. Da Farmácia Popular Projeto, Tem, do Governo Federal, né? Que é muito bom. Então, assim, são esses 3 pilares o início do tratamento. Perfeito, perfeito. Doutora, Pois não, Aline, o diga. diabetes é uma doença genética? Sim, ele principalmente é visto essa genética no tipo 2, tá? No tipo 1 fica confuso, a gente não consegue enxergar. Aham. Muitas famílias têm vários parentes com tipo 1, mas é menos comum. Já o tipo 2, ele é muito prevalente na população. Então, você pergunta para o paciente, meu pai tinha, ou minha mãe tinha, ou o que é pior, os dois, né? Que daí fica mais, a pessoa fica mais exposta ainda ao risco de ter a doença. Perfeito. O que eu acho importante enfatizar, Neto, Aham. que é assim, a diabetes, você só manifesta quando você deixa a doença entrar. De que forma, ok. né? Aham. No tipo 2, não é o caso do tipo 1. Você engorda, você relaxa na alimentação, Perfeito. não faz Aham. exercícios. Então, isso faz com que essa genética se manifeste. Falando um pouquinho da questão da genética e os alimentos, né? Para a gente entender um pouquinho, doutora, a pessoa, a gente sabe que conforme o metabolismo também, acho que é algo importante, né? Com a idade da pessoa, a incidência ela pode aumentar. Né? Quer dizer, você tem um volume sim. maior, né, de pessoas com a idade um pouco mais avançada que pode desenvolver a diabetes. Sim. Agora, por exemplo, uma pessoa de 40 anos, de 30 a 40 anos, quais são as precauções que essa pessoa deve ter? Por exemplo, eu posso, caldo de cana, nossa região é muito rica, né, em caldo de cana, posso tomar caldo de cana, a questão do mel também, com alimento que alguns falam que é ótimo o mel, mas ao mesmo tempo, para quem tem diabetes ou uma predisposição, é perigoso. Então, tem essa reeducação, no caso do mel, por exemplo, doutora? Então, a gente tem que lembrar, Neto, que todos esses, por exemplo, o mel, a sacarose, eles são, o mel, o açúcar mascavo, como eles terminam, são quebrados no organismo? Na sacarose, que é o açúcar de mesa. Então, o mel, ele é muito falado, até muitos pacientes perguntam se eles devem adoçar os alimentos com mel. O mel e o açúcar de mesa é praticamente a mesma coisa quando ingerido. Então, assim, hoje não se faz nenhuma dieta extremamente restritiva para o diabético. Nada é proibido, desde que ele saiba comer. A moderação. Moderação. Então, por exemplo, para um diabético que está em fase de descompensação, claro que você não vai dar mel para ele, muito menos o caldo de cana, que também no corpo vira sacarose, que é o açúcar de mesa.
Então, assim, o que nós fazemos? A gente compensa o indivíduo e deixa ele comer pequenas porções. Até, às vezes, me perguntam, que a pessoa descompensou do diabetes. Foi aquela colherzinha de mel que eu tomei? Claro que não. Provavelmente, às vezes vem uma pessoa com uma bruta infecção e acha que foi o mel. Também não é assim. Provavelmente foi a infecção que descontrolou. Perfeito. Então, assim, os diabéticos, eles não estão mais proibidos de comer açúcar, de jeito nenhum. Ok. Mas eles têm que comer pequenas porções, associado ao tratamento, tanto medicamentoso como de dieta. Não é mais como era antigamente. Que cortava, né? Cortava tudo. Até porque, se você comer um tanto do mel, mas comer um tanto do arroz branco e do filão branco, o resultado metabólico é o mesmo. Olha só. O aumento do açúcar no sangue. Perfeito. Né? Perfeito. Estamos ao vivo aqui conversando, né, com a doutora Raquel de Carvalho. Ela faz parte aí, né, cooperada da Unimed Piracicaba no nosso quadro. E hoje estamos falando sobre a questão da diabetes, né? Lembrando que o Dia Mundial da Diabetes, dia 14/11, e aqui a gente está falando um pouquinho. Se você tiver alguma dúvida sobre diabetes, está com alguma dúvida, você pode participar ao vivo conosco aqui, 2534-1234, ou pelo WhatsApp 991411048. Pergunta chegando com a Maria. Pois não, Maria, diga. Doutora, uma dúvida acho que muito comum, né, nos dias de hoje, da Rose que ela está mandando aqui, porque acho que hoje em dia tem muitos tipos, né? A Rose quer saber, doutora, qual tipo de adoçante é indicado para o diabetes tipo 2, né? No mercado são vários tipos disponíveis hoje e tem uma restrição assim para cada tipo de diabetes, doutora? Como que funciona? Não tem não, Maria. Todos os adoçantes, eles são bons, todos. Então, nós temos, né, o ciclamato, temos vários outros, agora aspartames, sucralose, agora tem o xilitol que tá bem. Isso ele é um adoçante? O xilitol não é. Ele é açúcar, né? A gente não indica. Olha que né? Mas assim, todos os outros adoçantes, eles não causam nenhum mal à saúde. Pode ser usado, é difícil você ceder a quantidade, que teria que usar muito, porque a característica do adoçante é adoçar demais, senão ele azeda. Então, geralmente as pessoas põem pouco. Perfeito. Então, não há um adoçante específico, pode ser usado tudo. Quando o diabético, isso não deve ser estimulado, mas quando o diabético usa muito pouco de açúcar, muito pouco, e por exemplo, toma uma vez ao dia um copo de café, isso aí não vai alterar o próprio açúcar, entendeu? Certo. Mas o adoçante, ele pode ser usado, geralmente são pequenas quantias e todos os tipos. Tem mais um outro que é tirado da planta, que agora estévia, o steviosídeo. Ele é natural e é muito bom também, tem um gosto, não deixa aquele gosto residual. Eu acho ele muito bom. Ótimo. Né? Pode ser usado todos mesmo. Participação agora pelo telefone. Vamos atender. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem está falando? Kelly. Oi, Kelly. Você é moradora de qual bairro? Paulista. Paulista. Pode fazer a pergunta. Doutora Raquel está ouvindo. Pois não. Diga. Sim, eu sou pré-diabética. Aí como que eu posso evitar? O que eu posso comer para evitar? Perfeito. Você foi diagnosticada como pré-diabética, né? E você quer saber qual uma alimentação mais saudável para você, para, de repente, até diminuir e ficar longe aí da diabetes, né? Isso. É isso. Pois não, a doutora vai responder. Obrigado pela sua participação. Obrigada. Então, o que a gente utiliza muito hoje para os pré-diabéticos, realmente a gente quer tentar o quê, Neto? Reverter a doença e ela voltar ao estado natural dela, que é sem diabetes. Perfeito. Então, o que se utiliza muito? Diminuir os carboidratos. Não assim como é colocado hoje, como os atletas fazem, que são aquelas dietas rigorosíssimas de low carb, né? Sim. Porque o diabético não deve fazer isso. Ele deve diminuir, mas não retirar. Não retirar total. Não, porque ele vai passar mal. Ele pode ter a hipoglicemia, que é o contrário. Que é uma, então, assim, no caso, todos os carboidratos, né, seriam quais?
você tem que reduzir. Aí as nutricionistas são hábeis nisso, né? Elas reduzem. Então entra os açúcares e todas as frutas, que fruta é um negócio que é muito enganoso. O pessoal chupa a fruta à vontade, come à vontade. Acha que fruta está liberada, Está né? liberada e não é assim, por causa da frutose, exatamente. Suco de laranja, suco de abacaxi, eles são ricos em açúcar, mesmo que você não ponha nada lá dentro. Então, fazer com moderação, laranja, suco de uma laranja, fazer laranjada realmente. E assim, diminuir o arroz branco, o pão branco, preferir os integrais. E reduzir, eu não sei se é o caso, né, dela perder peso, mas ajudaria muito. Então, diminuir o grupo, né, principalmente dos pães, das farinhas, o excesso de frutas, os doces, acho que não preciso comentar, né? Então, com o intuito também da perda de peso. E principalmente, é uma coisa que não tem que vir casado, o exercício físico. O exercício físico, né? Excelente, é o que segura muito, né, Neto? Mais participação, população quer participar tirando suas dúvidas sobre diabetes. Pois não? Alô, boa noite? Alô? Alô, boa noite? Boa noite. Boa noite, quem está falando? Ivone. Oi, Ivone, você é moradora de qual bairro, Ivone? Jardim Primavera. Jardim Primavera. Pode fazer a pergunta para a doutora Raquel, fica à vontade. Pois Jardim não. Primavera. Eu queria perguntar... Boa noite, doutora. Eu queria perguntar... Eu tomo grifagem, né? 3 por dia e mais o glimiperdida. Sim. E... Pois? Só que o meu pé... Só que o meu pé fica inchado e à noite eu não posso andar. Só o pé, sabe, o direito? E eu já tomei muito remédio, estou tomando muito remédio e nada resolve. E estou tomando também aquele remédio Nesina, comecei a tomar agora. Perfeito. Perfeito. Pois não. Então, fica difícil para a gente, sem ver você, Sim. E ver o que está acontecendo no seu pé. Mas assim, uma das coisas que é muito comum no diabetes, até vou aproveitar o gancho dela falar, se chama neuropatia do diabético. Né? O diabetes, ele provoca os produtos, né, desse excesso de açúcar no sangue, eles provocam uma inflamação nos nervos, que atingem principalmente membros inferiores. Perfeito. Então as pessoas se queixam muito de queimação, de dor. Olha só. O edema o inchaço. não é talvez menos, né? É por isso que eu falo, no caso dela que se queixa de dor e edema, teria que ver se existe uma outra patologia associada. Correto. Se ela é hipertensa, se ela tem algum problema cardíaco. Então fica difícil para a gente passar alguma coisa para você agora, porque pode ser uma causa não diabética, né? Mas realmente pode existir isso. O né? ideal neuropatia. Que ela volte ao médico para fazer uma nova avaliação, né? E ver realmente qual a origem dessa dor, desse edema, né? Que pode não ser diabético, né? Perfeito. Olha, a gente vai fazer, rápido o intervalo, vamos fazer um intervalo rapidinho, tem pergunta chegando pelo WhatsApp, tem pergunta com a Aline, tem telefone também, a doutora já vai responder. Eu vou deixar também uma questão para a doutora aqui, para responder depois do intervalo. A nossa região, doutora, está aumentando o índice de diabetes? E se isso está acontecendo, o porquê? A gente vai para o intervalo, então na sequência a doutora responde essa e as outras perguntas. Não sai daí, a gente volta já. A Unimed Piracicaba enumera tudo o que tem de melhor para oferecer a você. O mais completo plano de saúde da cidade e região. Só a cooperativa médica líder em Piracicaba conta com mais de 590 médicos cooperados. Programas de medicina preventiva. Pronto atendimento adulto, infantil, ortopédico e ginecológico. E o melhor, você. Vendas 19 34 17 1800. Unimed Piracicaba, 47 anos de muita saúde.
De volta com o programa Piracicaba agora. Olha, eu quero agradecer, claro, agradecer toda a direção da Unimed Piracicaba, que nos permite ter um quadro como esse, com profissionais, né, que vêm aqui ao vivo conversar com a população, esclarecendo as dúvidas, né? Vocês estão acompanhando as imagens aí do nosso querido hospital da Unimed, um hospital, sem sombra de dúvida, de ponta, com grandes especialistas e grandes equipamentos. Um hospital como esse, que é uma referência, não só para a cidade de Piracicaba, uma referência para o estado de São Paulo em atendimento e em equipamentos. Parabéns à Unimed. Parabéns a toda a direção da Unimed, Unimed Piracicaba, em destaque. Claro que aqui é a primeira em plano de saúde, é mais procurada e o benefício é total. E também em destaque junto às outras Unimeds do Brasil. A Unimed Piracicaba é uma referência. E hoje nós estamos falando sobre diabetes e eu deixei para a doutora aqui a pergunta se a nossa região, doutora, o índice tem aumentado e qual que seria a causa disso? Então, Neto, o índice de diabetes no mundo está aumentando, Perfeito. Não é só na nossa região. Aqui, com certeza, porque nós estamos numa cidade desenvolvida e a tendência é aumentar mesmo. Por quê? A epidemia de diabetes, que é considerada hoje, ela vem junto, né, com a epidemia da obesidade. Aquele tipo 2 e do sedentarismo. E os nossos alimentos, infelizmente, o brasileiro ele perdeu aquela cultura, aquela educação do arroz, do feijão, da salada e passou a comer Seria o alimento perfeito, arroz, feijão e salada. Sim, né? E uma carne leve. Né? Então, o que se vê hoje? O pessoal se alimenta mal, come correndo, come com grandes quantidades de líquido, geralmente um refrigerante ou o tal do suco de laranja, que todo mundo acha muito saudável, ele é melhor que o refrigerante, mas ele tem muito açúcar. Então, são bebidas muito açucaradas e isso está levando ao mundo ficar doente. E Piracicaba aumentou muito, né? Tanto que, é como eu te disse, se estima em 10% nas cidades do interior de São Paulo a quantidade de diabéticos. Seria em Piracicaba, seria uma população grande, né? Perfeito. E cada vez mais jovem. Cada vez mais jovem, né? Doutora, estamos chegando ao finalzinho, né, da nossa participação. Dá para, rapidamente, a última? Ela vai responder. Doutora, então vou pedir. Por gentileza, chegou mais algumas perguntas. Eu quero agradecer a sua participação. Claro, muito obrigado. Eu agradeço, doutora, Neto. mais 2 minutinhos para responder algumas dúvidas que chegaram pelo WhatsApp. Muito obrigado pela participação, eu viu? Eu que agradeço. E que o Dia Mundial aí de combate à diabetes, a lembrança da diabetes, que a gente possa reverberar para todos nós e ter uma qualidade de vida melhor, né, doutora? Com certeza, que conhecimento, né, Neto, é muito importante. É muito importante. Muito obrigado, obrigada, viu? Muito obrigado. Você acompanhou o quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.